cada três corações. Gente, eu não tô conseguindo dormir de madrugada, mas o remédio tá funcionando assim maravilhosamente. E daí parou de funcionar. Eu não entendo esses remédios, mano. Aconteceu igualzinho com o outro. Funcionou, cara, uma maravilha, até não funcionar mais. Aí funcionou, cara, uma maravilha, até não funcionar mais. Aí você vai subindo, subindo, subindo. Cheguei na dose máxima do outro, não tem como aumentar mais. Aí entrou com outro remédio junto. Tava funcionando lindo. Até que não funcionou mais. Gente, eu tomei a mesma coisa de não tomar nada. Se eu esquecer e passar um dia sem tomar e não tomar, não acontece nada. Tipo assim, nem efeito mais eu tô tendo de tanto que eu acho que o meu organismo tá ignorando, sabe? Semana que vem tem consulta de novo e eu acho que ela vai aumentar. Nossa, gente. Mais de um ano da minha vida que eu tô vivendo assim. Quer mais não. Mais de um não. Já tem um ano e meio, né? Eu não quero ficar doente não, porque ficar doente é muito ruim. Mas ficar assim também é ruim. Ficar dependendo de remédio pra fazer as coisas. Aí eu fico me sentindo uma bosta, sabe? Eu fico assim, nossa, achei que era eu tava melhorando, eu tava conseguindo fazer as coisas, E na verdade não, é o remédio. Tira o remédio pra ver se parece que aí eu não vou dar conta de fazer as coisas, então não sou eu que tô fazendo as coisas, entendeu? Aí parece que eu não sirvo pra nada, que eu não sei fazer nada. Vamos que vamos. Saul pegou tilapinha pra mim, que ele sabe que eu gosto. Bom dia, gente, tudo bem? Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Olá, titios e titias. Eu tô muito fofo. Eu tava até roncando a golinha aqui, gente. Hoje ele tá me acompanhando aqui. Eu vou gravar pra vocês agora uma parte da minha rotina de leitura. Eu vou ler por 1 hora. Eu pretendo ler uma parte do Descolorizando Afetos, que eu tô mais ou menos na metade, tô terminando a segunda parte, e ele tem 3 partes. E vou ler uma parte do Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabo. Acho que não vai dar tempo de mais do que isso, mas se eu enjoar, cansar ou der tempo, eu talvez pegue a Bíblia, que eu tô no livro de Juízes. Eu terminei a última no capítulo 16, né? Falta do 17 ao 21, eu acho. E aí eu acabo o livro. Então, se der tempo, se essas leituras aqui não estiverem rolando, eu pego essa. Mas acho que vai ser isso aqui mesmo, só esses dois aqui. Hoje eu tô acompanhada. Esse bonitinho tá aqui comigo. Fugiu essa semana, gente. Nossa. Mas eu chorei, quase morri.
Achei que eu nunca mais ia ver ele, mas voltou depois de uma semana, como se nada tivesse acontecido, o sem vergonha. Eu vou colocar ali então pra vocês acompanharem uma parte do meu processo e vou avisando aí conforme tiver rolando. Eu costumo pôr sprint de leitura aqui na TV, ou alguém lendo, ou alguma coisa do tipo assim, só pra me acompanhar, como se eu estivesse numa biblioteca, né? Eu gosto de fazer isso. E é isso. Nossa, tá complicado. Cheguei agora na página 94, que eu normalmente circulo qual que é a página que vai dar a metade do livro. E aí tá circulado aqui que essa é a metade. Então eu acabei de chegar na metade do livro, que deu bem no capítulo que eu acabei de terminar. Como eu disse, eu tô finalizando aqui a segunda parte, né? Falta ainda uns pedacinhos. Mas assim, eu tô com uma dificuldade muito imensa porque a primeira parte desse livro, pra mim, foi um surto, assim, eu amei. Me fez pensar tanta coisa interessante, me abriu a cabeça, tem muita referência histórica, então tem um embasamento, assim, de esse fato culminou nesse, que culminou naquele, desde essa época acontecia isso assim, assado, e tem esse documento histórico aqui que prova. No caso, ela usa muito as cartas dos padres jesuítas que faziam as missões aqui no Brasil, desde lá do descobrimento, em 1500, né, quando iniciou o processo de colonização. Então ela vai analisar esses fatos, esses dados, trazendo inclusive trechos dessas cartas, falas dos padres, então eu achei isso sensacional. Só que na segunda parte, quando ela entra a primeira parte se chama, pra ficar mais fácil pra vocês entenderem aqui. A primeira parte se chama Descolonização e Relacionamentos, que é essa que eu falei, que tem os documentos e tal. Na parte 2, que se chama Desmistificando a Não Monogamia, nossa, tá muito difícil, assim. Ela começou, desculpa a palavra, mas tirar a opinião do... Não tem documento histórico, ela aponta umas pesquisas, mas não relaciona a pesquisa com o dado que ela tá falando, e ela começa a utilizar uns termos, tipo assim, sempre, nunca, todas as vezes, sabe? Ou, infelizmente, tal coisa acontece, mas e quando ela não acontece, sabe? E aí ela começa a botar todo mundo que é monogâmico no mesmo saco, assim, e fazer justamente o que ela criticava tanto no começo do livro, que era... Ela fez um disclaimer na apresentação do livro pra dizer assim, olha, isso aqui é a minha opinião pessoa, não é a opinião dos índios, tipo assim, não existe opinião indígena, porque indígena não é uma coisa generalizada. Cada indígena tem uma comunidade, tem uma realidade, e dentro da comunidade tem uma série de costumes diferentes de outra comunidade indígena, e mesmo dentro da mesma comunidade indígena existem indivíduos, são pessoas separadas. Então isso aqui não é para ela falar pelo povo guarani, é para ela falar o que ela aprendeu na cultura guarani, que formou o que ela pensa. Então ela fez esse disclaimer e eu acho sensacional isso, porque existe mesmo essa tendência à generalização dos povos indígenas como se fossem uma coisa só, uma opinião só, todo mundo que é índio é índio. Alexa, para, deu meia hora que eu li. Eu gastei meia hora para ler um capítulo e fazer essa discussão aqui com vocês. Ela fala dessa generalização, acho muito importante, porque realmente ela existe e isso tem que acabar, né? Só que aí ela faz isso com as pessoas monogâmicas, como se todo monogâmico fosse fruto de uma sociedade que age da mesma forma, que é conservadora, que é tradicional. E não é por aí. Gente, sério, esse uso do sempre, do nunca dela que me incomodou demais, porque... E quando não é? Entendeu? Eu entendo, assim, o que eu acho que mais me incomodou nesse trecho aqui, por exemplo, no capítulo que eu acabei de ler. Eu acabei de ler Não Monogamia é a Desculpa de Homens Machistas. Me incomodou demais que ela tá relacionando diretamente uma questão
de racismo estrutural pelo fato de, por exemplo, a maior parte das mulheres que vivem em situações de trabalho não pago, as donas de casa, né, que vivem a vida inteira se dedicando ao filho, à casa, a cuidar do marido e tal, são pessoas não brancas e elas vivem a vida inteira sendo humilhadas pelos maridos que sustentam a casa, enquanto elas possuem um lugar de menor prestígio por realizarem esses trabalhos. E essas pessoas são de maioria não branca. E também o fato de que as pessoas que são remuneradas para realizar esse tipo de trabalho, por exemplo, empregadas domésticas, pessoas que trabalham com serviço de zeladoria e coisas do tipo, são pessoas não brancas. Isso é um fato, eu concordo. Isso é só você, em qualquer lugar, qualquer prédio que você entrar, olhar quem são os faxineiros do lugar. Isso é muito real. Só que ela relaciona isso com a monogamia. E, gente, isso é por causa do racismo estrutural, a questão da escravidão, a questão de como foi o processo de abolição no Brasil e a geração de comunidades marginalizadas e o início das favelas, ali depois o processo de santização do Brasil, quando foi começar o saneamento básico e a criação das indústrias, o fato de ter deslocado comunidades inteiras sem remuneração e já eram comunidades fragilizadas porque elas ficaram fragilizadas e sem apoio do governo com o processo de abolição, enfim, tem tudo a ver com isso, não com a monogamia, entendeu? Então, tipo assim, tá muito difícil. Esse foi um livro que tava assim, começou tão bom que eu pensei, nossa, eu não vou nem escrever muito a lápis, eu só tava usando o marca-texto mesmo, porque eu queria só focar nas palavras-chave para depois conseguir folhear e ler, porque assim, já tava tão redondinho o que ela tava pondo, que eu achei que ficar só colocando comentários de, é verdade, concordo, era desnecessário. Só que não deu, a minha parte 2, ela tá toda canetada, assim, eu comecei a escrever nas bordas, porque, gente, eu tô indignada. Ela tem um ponto, e eu entendo que é uma discussão válida porque é uma maioria fragilizada. Eu entendo isso precisa ser dito, mas não é a totalidade, não adianta generalizar, porque não é generalizável. E assim, não adianta você falar que uma coisa se deve a uma coisa, sendo que ela não se deve àquilo, ela se deve a outra coisa. E eu sei que existe uma relação. Claro que havendo monogamia, havendo conservadorismo e havendo uma sociedade machista que corrobora com isso, a questão toda do racismo estrutural e ali da nossa historicidade brasileira ter vindo de um regime escravagista, isso da monogamia corroborar vai aumentar o problema, eu concordo, ok, mas a questão é que nada isso tem a ver com a relação entre duas pessoas consensual e que as pessoas combinaram que não vai haver um terceiro. E as pessoas estão confortáveis vivendo isso e, tipo, parece que isso pra ela é um problema por si só. Pois eu não entendo porque que isso pra ela é um problema por si só e incomoda tanto. Assim como ela tá criticando que pra pessoa monogâmica costuma ser um problema a não monogamia, né? Tipo assim, uma pessoa monogâmica se incomoda que outra vive uma relação não monogâmica, mas o monogâmico nesse caso tá errado. Tipo assim, esse fato que ela fala de que a sexualidade de cada um só tem a ver consigo mesmo e que isso não deveria dizer respeito ao outro, então a monogamia do outro também não desrespeita ela, porque ela tá tão incomodada. E o livro tá indo muito por esse caminho. Tudo que ela fala que acontece de opressão com os não monogâmicos é como se ela quisesse inverter e aplicar essa pressão na monogamia. Eu entendo que isso é meio bosta, né, eu falar isso, porque é a mesma coisa de um branco querer dizer que sofre racismo. É a coisa do reverso, né? Isso não existe, não tem como você desminorizar uma pessoa, a maioria se tornar minoria. Eu acho que você entendeu o que eu quero dizer com isso. Mas tem hora que, assim, se a gente se limitar a falar do tipo de relação, que é o que tá aqui em voga, o que ela fala não faz sentido, ela se contradiz. Então, assim, comecei muito bem, eu li assim, ó, muito rápido e fluiu, só que agora começou a ficar difícil, porque eu tô tentando muito, assim, entender realmente o que ela tá querendo dizer, e vocês viram que ali no começo, antes de eu pegar mesmo de onde eu tava, eu voltei um pouco, eu sempre faço isso de dar uma folhada, olhar o que eu já anotei pra trás, olhar o que eu marquei, pra história voltar bem na minha cabeça, assim, e eu pegar o ponto do que ela tá falando, e não do que eu acho na minha cabeça, né? Mas tá ficando difícil, assim, não
Não sei se isso aqui tá me ajudando muito, acho que tá me deixando um pouco irritada, talvez. Mas enfim, vou com certeza continuar lendo, porque ela é uma grande intelectual. Eu assisti uma palestra dela no Café Filosófico que foi sensacional. Não foi sobre monogamia e não monogamia, mas a visão de mundo dela é muito interessante. Então, assim, vou obviamente dar uma chance, um crédito e ouvir o que ela tem a dizer até o final. Mas tô bem incomodada com essa leitura. Vou trocar agora, vou levantar, tomar uma água no banheiro e aí eu volto pra fazer mais meia hora do Crônica de uma Morte. Crônica de uma Morte Anunciada, é isso mesmo. Eu vou dar uma dica aqui pra vocês, ó. Eu amo essa playlist no Spotify, ó. Arthur Schopenhauer, da Lorraine. Eu não conheço essa pessoa, eu achei essa playlist pesquisando mesmo. Eu gosto muito de colocar ela pra eu ler. É uma playlist de música erudita, a maioria é instrumental e tem algumas coisas de coral, assim, que não é instrumental só, né? Mas são músicas que não me tiram, por exemplo, se eu botar uma música em português cantada, eu vou ficar prestando atenção na letra e não vou conseguir ler, porque eu vou ficar pensando duas coisas ao mesmo tempo. Essas músicas aqui eu consigo ter uma abstração mínima, assim, de tá gostoso, tô ouvindo, mas eu não tô focada na música, eu foco na leitura. E eu gosto muito dessa playlist, é sensacional. Quem gosta de música erudita tem a maior parte dos top hits, assim. E, inclusive, pra quem gosta, mas não conhece tanta coisa, é legal, porque tem muita coisa famosona nessa playlist que você pode passar a conhecer, se for do seu interesse, né? Então, recomendo aí, eu sigo ela no Spotify. Vou fazer agora. Beijo. Alexa, conte meia hora. 30 minutos. Iniciando agora. Ô, filho, você assustou? Desculpa. Não queria te assustar, não. Ele acordou. Acho que a Alexa assustou ele. Pode mimir, bonito. Eu cheguei na página 22. Acabei o primeiro capítulo. E eu tô amando. É muito envolvente, assim, ele vai narrando de um jeito que vai te prendendo, contando cada detalhezinho, caracterizando os personagens, já apresentando os personagens no meio da fofoca ali, você já quer saber o que tá acontecendo, né? E a história é assim, já começa o livro contando pra gente que o Santiago Nassar morreu, que parece que é o personagem principal, que foi numa segunda-feira que o bispo tava vindo pro povoado lá, que o pessoal mora, que eu acho que se localiza no Caribe, em algum momento ele falou isso aqui. E as pessoas daquele povoado são pessoas que têm muita fé, então todo mundo queria chegar perto, todo mundo queria ver, todo mundo queria levar presentes pra entregar pro bispo. Queriam levar muitos galos pra ele, porque a comida favorita dele era a sopa de cristas. Então, todo mundo ficava doido pra agradar ele, né? Aquela coisa de cidade católica. Ai, só um minuto. Ai, filho, você peidou? Fedido. Chegou a entrega, aí eu tive que ir lá receber. Então, esse Santiago Nassar morreu, a gente sabe que ele foi assassinado, mas a gente não sabe o que aconteceu, né? Quem é esse cara, por que mataram ele? E aí essas pessoas que estão loucas pra ir lá ver o bispo e levar muitos galos pra ele, porque a comida favorita dele era a sopa de cristas. Esse lugar de América Central Católica, né? É muito ambientado nessa simplicidade de vila, assim, esse universo, né? Ele vai introduzindo os personagens e uma coisa curiosa é que a narração é em primeira pessoa.
Então o cara que tá narrando fala eu me lembro. E aí ele fala minha irmã, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Só que você não sabe quem é essa pessoa que tá narrando. Até agora não descobrimos. Você sabe que teve um casamento no sábado anterior, ali é segunda-feira, né, que aconteceu o assassinato, mas teve um casamento no sábado, então a cidade inteira tá enfeitada, foi uma festa de arromba, foi o maior casamento do século, assim. E aí no finalzinho aqui do capítulo, você descobre que a noiva desse casamento, que você também não sabe quem casou, você descobre que a noiva foi devolvida pelo noivo depois que eles foram ter a noite de núpcias, porque ele descobriu que ela não era virgem. E aí os dois irmãos da noiva, que são irmãos gêmeos, foram lá na própria casa do Santiago e mataram ele na frente da casa dele, que fica numa praça. Então, assim, não conta o porquê, mas a gente deduz que provavelmente foi o Santiago que deve ter tirado a virgindade dessa mulher que foi devolvida, né? Dessa noiva que foi devolvida pelo marido no dia da noite de núpcias, do casamento. Então, tudo isso acontece aqui nessas primeiras 22 páginas. Então, a gente já conheceu a família do Santiago e a gente já conheceu a família do narrador, que a gente não sabe bem quem é. E a gente sabe que a mãe desse narrador é madrinha do Santiago, que faleceu. Então, a família dele é bem ligada com a família do morto aqui. Só que essa mulher que é madrinha dele também é parente dessa noiva. Então, talvez, assim, por ser cidade pequena ali, todas as famílias tenham uma relação, né? É muito bem construidinho, gente. Muito bem. Eu consigo enxergar aquele universo, enxergar a vila, enxergar os personagens com muita clareza, porque a prosa é muito detalhada, bem escrita. Eu tô achando viciante, assim. Eu nunca tinha lido nada do Gabo, já tô apaixonada. Eu sou maluca pra ler 100 Anos de Solidão, mas eu sei que eu vou demorar. É um livro que eu vou demorar, então eu quis ler esse aqui que eu acho que vai ser mais rapidinho. Realmente vai mesmo. E ele cabe nos intervalos Esse aqui cabe num dos intervalos, né? Que eu tô no intervalo agora de leituras do Clube 5 Estrelas, que eu acabei de ler a Pediatra, que é o livro de julho, e hoje é 1º de julho, então eu tô adiantada, né? Então, como esse aqui cabe nesse periodinho que eu vou ter aí, eu resolvi começar por ele. Os 100 anos eu sei que não vai caber, porque eu vou demorar provavelmente alguns meses nele. E aí eu tô gostando muito da experiência. Até agora é isso que a gente sabe, né? Eu tenho umas teorias aqui, mas como ainda muito raso pra dizer, vou ver se eu comento depois. Mas é isso, eu amei. Eu ia ler meia hora, acabei lendo 1 hora, peguei de fôlego assim. E agora realmente preciso ir, que eu tenho que fazer roteiro de vídeo do YouTube, senão atrasa toda a minha programação do canal. Bom dia, Dominique, como vai? Bom dia, Dominique, como vai? Bom dia, filho, bom dia. Bom dia, negão, bom dia. Sendo assim, recebe no coração, não diga nem precisa. Uai! A saga das prateleiras da sala. Gente, eu nunca imaginei que um negócio tão simples ia demorar tanto tempo e dar tanto trabalho. A instalação que vocês estão vendo aí o vídeo foi muito simples. Talvez a única coisa que não deu tão certo foi a primeira prateleira lá de cima, que a furadeira bateu no concreto. Então o furo não ficou tão fundo quanto a gente queria, mas ainda assim vai dar para segurar, aguentar o peso e quase não dá para ver, tá vendo? Aí no vídeo, por exemplo, vocês não estão conseguindo nem ver. Então, acabou que deu certo. Mas não foi isso que deu trabalho. Foi, primeiro, a gente conseguir achar o tamanho exato das prateleiras que precisava, depois conseguir achar todas as mãos francesas, não sei o plural disso. A gente achar todas que precisavam na cor, no tamanho, no modelo que queria e no tamanho que desse certo com o tamanho da prateleira e que fosse aguentar o peso que a gente precisa, porque é para pôr livro, né? Então tem que aguentar um certo peso. A gente precisou fazer algumas viagens na Leroy e precisei também dar uma garimpada boa em Mercado Livre, Shopee, essas coisas, até conseguir achar todos os materiais. Mas finalmente a instalação dessa parte aí foi feita. Isso porque já era para ter sido instalado há meses atrás, só que a furadeira deu defeito. Enferrujou e travou o mandril e a gente demorou dias para conseguir destravar e abrir e aí conseguir achar tempo para nós dois podermos estar juntos, né, para fazer, porque eu gosto de fazer junto com o Saul. Ele até poderia fazer sozinho, mas eu gosto de fazer junto, né?
Enfim, resultado tá aí. Não terminamos essa parede ainda, faltam as 2 prateleiras enormes que a gente vai pôr no centro, acima do espelho. Mas a gente já fez isso e fizemos do outro lado um quadro que tava faltando também, a furação. E agora falta só os ganchinhos dos instrumentos. Mas eu tô tão feliz, achei tão bonito. Eu adoro ficar contemplando o resultado aqui da sala, ficando cada vez mais com a nossa cara. Agora eu vou ter espaço suficiente para colocar meus livros. Enfim, eu fico muito, muito, muito feliz com essas pequenas coisinhas assim de conseguir colocar a casa com o nosso jeitinho, sabe? Resultado final. Olha só. Eu coloco esses papéis assim em cima para proteger a parte de cima, assim, dos livros, senão fica tudo marrom que vai pegando poeira, né? Então eu deixo essas folhas assim. Eu não acho feio, né? Provavelmente algumas pessoas vão achar, mas eu acho bacana. Acho que dá até um efeito interessante essas ondas assim. Ali em cima ficou minha coleção de Harry Potter e uns livros da J.K. Morte Súbita é legal, mas os do Robert Galbraith, que é o pseudônimo lá que ela fez a série do Detetive Cormoran Strike. Eu tenho 2 aqui, mas eu acho que são, sei lá, 9 no total, tem vários. Eu não gostei tanto assim. É bem melhor do que a média de livros contemporâneos por aí, mas não me pegou muito não. Eu acho que eu provavelmente não vou ter e nem ler mais do que aqueles 2 ali, não. Isso aqui é um... Meu dedo... Ai. Isso aqui é um diário que eu comprei. Ele é bem bonito, uma hora eu pego pra mostrar pra vocês. Mas é como se fosse um caderno da Hermione. Aqui eu tenho Gabriel Garcia Marques, é um box com 3 livros. Um não tá aqui porque eu tô lendo. Aqui é Guimarães Rosa, aqui é minha coleção de filosofia da Folha. Nostalgia do Cartaresco, Dostoiévski. Aqui algumas coisas de clássico, mas mais voltadas assim, para filosofia. Aqui alguns de não ficção. Aqui é tudo que eu tô lendo esse ano. Aqui são os que eu já li. Aqui são os que eu tô lendo e aqui provavelmente o que eu vou ler. Fica aqui na altura do rosto porque eu tô sempre mexendo, né? Como são coisas que eu tô lendo nesse momento. E aqui embaixo ficou algumas coisas de literatura brasileira e aqui ficou tudo que eu li ano passado, porque eu ainda não terminei de assistir os filmes, ouvir as músicas e fazer as coisas a mais que eu gosto de fazer, sabe? E tem esses livros, alguns ainda estão muito forte comigo, que eu li ano passado, mas eles ficaram, então eles estão aqui separadinhos assim ainda. Foi isso aqui tudo, gente, era livro que tava empilhado. E agora ganhou o lugarzinho. Eu gostei bastante, achei que ficou bem harmônico com o restante da sala. Deixa eu mostrar pra vocês, mamãe. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa boniteza que tá aqui. Mamãe, você tá atrapalhando o meu sono de beleza, mamãe. Você tá atrapalhando o meu sono de beleza. Para com isso, mamãe. Isso aqui é um clube do livro que eu entrei com umas amigas da minha cunhada, que acho que agora serão minhas amigas também. Aí eu comecei a ler hoje. A gente vai fazer o nosso primeiro encontro em setembro para falar dele. Esse aqui é o do Gabo, que eu tô lendo Crônica de uma Morte Anunciada, né? E aqui, gente, essas 2 tábuas que estão aqui, elas vão vir aqui, ó, em cima, nesse espaço que tá vago aqui. Só que a gente ainda não tem que pegar, tá vendo que tá separadinho aqui, ó? Isso aqui são as mãos francesas, a gente tem que pegar e colar nelas, né, perfurar e depois colar ali na parede. Como não tinha chegado, a gente ainda não fez. Mas esse é o resultado final. Agora tem livros aqui, tem livros ali e tem livros lá, também no outro espelho e ali no meu escritório tem alguns também, que são livros de conteúdo técnico, coisa de música, né? Deixa eu aproveitar para eu mostrar isso aqui que é muito legal. Esse é o Saul
E essa daqui é a minha personagem no Skyrim, que ela chama Tarja. Tarja Björk. É o meu cunhado que fez, o irmão do Saul. Ele é artista. Vou ver se eu deixo o contato dele, se alguém quiser encomendar. Muito legal, gente. Muito legal. Tá igualzinho. Uma hora eu vou ver se eu mostro a foto da minha personagem pra vocês verem. O Saul também tá muito fofinho, igualzinho. Ele ficou bombadão, mas tá igualzinho. Muito legal. E é legal ver que ele tem um traço que depois, tudo que você vê dele, assim, você bate o olho, sabe, foi ele que fez, sabe? Eu acho isso tão interessante quando o artista tem identidade assim. Muito legal. O nome dele é Raul, ele assina Carrijo nas telas porque... nos desenhos, né? Porque é o sobrenome dele. Na verdade, isso aqui, gente, deixa eu mostrar de pertinho. Ele não é uma tela, ela tem esse efeito que parece uma tela pintada a óleo, né? Mas é uma impressão que a gente faz com esse efeito. Acho que é Canva o nome do efeito que você escolhe lá no quadro, na pessoa que vai moldurar lá na empresa, sabe? E aí ele faz é digital, né? Ele desenha digitalmente e aí imprime e fica com esse efeito como se ele tivesse pintado sobre a tela. Mas fica aí a dica de quem quiser, de repente, pedir para desenhar um personagem de jogo, alguma coisa assim mais desse universo cartunesco, assim, eu recomendo muito o trabalho dele. O povo... Tô aqui me arrumando, porque Campinas é aquela coisa, né? Faz frio, faz calor, faz frio, faz calor, faz frio, faz calor. E tava fazendo frio, eu tava usando só roupa de frio há muitos dias. Quando foi os últimos 2 dias e deu uma esquentada, olha só que burrice, que besteira. Eu coloquei ontem à noite, depois que eu tomei banho, uma bermudinha e uma blusinha cavada, assim, de calor, né? Roupinha de calor de ficar em casa mesmo. Coloquei e aí eu comecei a sentir frio. Comecei a sentir frio, era umas 11 horas da noite. Aí eu passei a madrugada inteira, eu dormi, eu acordei com frio. Por que eu não fui lá e botei uma outra roupa? Não pus uma meia, uma calça. Não, eu fiquei com a roupa pelada, passando frio. Olha que burrice, eu tenho essas coisas, sabe? Não consigo entender. Aí, pra variar, ou melhor, pra não variar, eu não dormi ontem. A boca tá rachada, vou passar um batonzinho mais hidratante. Eu não dormi. Eu fui ter sono, já era 7 da manhã. Então, eu fui dormir, era depois das 7. Aí, obviamente, você arregaça pro resto do dia, porque aí você dorme na hora que era pra você estar fazendo as coisas. E eu fui burra ontem, porque normalmente quando tem acontecido isso, eu tenho feito assim, então tá. Tem uma hora que eu tô nessa, já percebi que eu não vou dormir, eu vou fazer alguma coisa que eu faria durante o dia, que eu não vou conseguir fazer porque eu vou estar dormindo, porque trocou o horário, né? Então eu vou lá e faço o que eu tenho que fazer. Só que o que eu tenho que fazer seria gravar um vídeo. E não tinha como eu gravar de madrugada ontem, porque eu não tinha preparado as coisas, ia fazer barulho, ia atrapalhar, ia acordar o Saul. Então eu não ia, né, atrapalhar o dia dele por causa do meu problema. E aí agora hoje eu tenho que gravar o vídeo, só que ele tá de home, né? Eu não consigo gravar o vídeo porque ele tá em reunião. E vaza muito o áudio. E a semana passada foi uma bosta. Não fiz nada do que eu tinha que fazer. Porque a gente pegou uma virose, o Saul ficou bem ruim, ele ficou bem ruim, bem gripado mesmo. Eu não fiquei tão ruim, mas eu fiquei com muita dor no corpo, assim, muita moleza, fraqueza, aquela coisa ruim. E bem no dia que a virose veio assim, eu tava no meu período menstrual. Período fértil no período menstrual. E aí, juntas aqueles dias antes ali que é meio ruim, pra mim pelo menos é meio ruim, eu sofro um pouquinho com a coisa do TPM. E aí, assim, gente, eu fiquei me arrastando por dias, assim, foi uma semana muito arrastada, muito difícil. Eu fiz algumas coisas, sabe? Na minha cabeça, eu penso assim que eu não fiz nada,
porque algumas coisas não foram concluídas. Só que eu não consigo olhar para as que foram. É assim, se eu tinha 10 coisas e eu fiz 8, não vale. Eu vou pensar nas 2 que eu não fiz e vou falar que eu não fiz nada, sendo que eu fiz 8 das 10, entendeu? Então eu estou verbalizando para ver se me ajuda também a parar de ser maluca, né? Eu fiz muita coisa, mas eu não fiz tudo que eu gostaria de ter feito. Não era nem coisa que... E assim, gente, não era nem coisa de obrigação, de prazo, porque isso eu entreguei. Eu tinha que cantar em cerimônias, eu tirei o repertório, eu fui no dia, eu cantei, eu entreguei o que eu tinha que entregar, que eu tinha compromisso com outras pessoas. Mas as coisas minhas, assim, ficaram algumas pendentes. E foi uma semana que eu tava muito arrastando, assim, sabe? Que eu fiquei doente, aí teve menstruação. E aí ontem eu não dormi, então eu não sei se eu vou entrar num ciclo de virar o horário agora, porque normalmente acontece isso, né? Eu pus o trem aqui pra ir me arrumando e falando com vocês, mas eu comecei a conversar e não tô me arrumando, não. Mas é isso, eu fiz isso de trocar o horário e agora eu tenho medo de entrar numa onda infinita de trocar o horário, que é o que acontece. Normalmente, meu sono é desregulado em ciclos. Assim. Ele é regulado, de certa forma, mas ele é regulado em ciclos estranhos. Não tem 24 horas. E, enfim, é como se eu não fosse do planeta Terra. Eu já falei isso algumas vezes. É como se eu fosse de um planeta que tem mais do que 24 horas o dia, sabe? Tem gente que acredita nessas coisas, né? Eu não sei se eu não desacredito, não, mas eu não sei se eu acredito nessas coisas assim, não, de planeta, de ET, de vida fora. Eu diria que se eu descobrisse que existe, eu não ficaria surpresa, eu não ficaria, meu Deus, isso vai mudar tudo, não vai mudar muita coisa, porque eu sou meio desconfiada mesmo. Mas não sei se eu acredito nessas coisas, não. Mas enfim, tô variando os assuntos aqui, né? Eu vou agora sentar lá no computador que eu tenho que programar uns posts e fazer uns roteiros de vídeo. Tenho 2 roteiros que eu preciso deixar pronto, porque essa semana, quando o vídeo que eu vou gravar essa semana já tá pronto, o roteiro já tá feito. Só que eu quero aproveitar pra ver se eu consigo gravar 2. Que aí eu fico nas próximas semanas com 2 pra editar, porque eu tenho 2 prontos pra postar, mas eu não queria postar eles agora, pra não prejudicar a linha editorial que eu pensei pro canal, assim. Queria postar esses que eu vou gravar. Mas é isso. Valeu o papo aí. Hoje é segunda. No sábado a gente foi numa festinha junina do condomínio de 2 amigos. A gente achou que era só um encontro, assim, ocasional. E aí eles contaram pra gente que eles estão indo quarta-feira embora. Eles vão mudar pra Cuiabá. E aí a gente ficou desamigada agora. Quer dizer, eles continuam sendo nossos amigos, mas vão ficar fisicamente mais distantes, né? Fiquei feliz por eles, pela nova fase, assim, mas triste porque, né, ele tinha uma banda com o Saul e eles vão ficar sem tocar, o Saul tava já chateado com a coisa da banda, e aí ele vai embora, aí dá menos esperança ainda de retomar, né, as coisas da banda, mas eles vão voltar, né, e aí a gente foca nisso, quando eles voltarem, se a gente ainda estiver aqui também, né, que tem isso. Mas é isso, hoje as coisas estão mais ou menos no eixo, vou ali fazer minhas coisitas. E se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer o que eu ganho, o que eu perco, ninguém precisa saber. Oi, gente. Vou fazer uma aqui e fala. Tô blogueira, né? Tô blogueira de beleza. Porque eu não ia fazer maquiagem, não. Mas na hora, assim, de sair, eu olhei que tá tranquilo o trânsito. Eu ia chegar lá um pouco antes, falei, e se eu usasse
esses minutos que me sobraram pra dar um jeito na minha cara. Se bem que hoje não tá tão ruim, porque eu até dormi bem, não tô com olheiras, que é o meu de costume, né? Mas resolvi deixar de preguiça. Eu gosto muito de maquiagem, só que eu tenho muita preguiça, porque eu acho que uma fase da minha vida, eu me maquiava tanto, eu usei tanta maquiagem por causa de cantar à noite. E como eu canto desde muito novinha, às vezes eu tinha que fazer uma maquiagem pra parecer mais velha. Inclusive até pra entrar em clubes que não era permitido entrar menor de idade. Eu tinha que entrar porque eu tinha que cantar, enfim. Então, eu acho que eu já gastei toda a cota de maquiagem da minha vida inteira, acumulada numa fase da minha vida. Inclusive, um fato sobre mim. Eu já quis ter, literalmente mesmo, um blog de beleza, ser blogueira de maquiagem, essas coisas. Nos princípios ali do YouTube, quando começou a coisa, eu cheguei até a gravar vídeos, mas nunca postei, nunca tive coragem, porque eu nunca gostava, sempre achava que tinha um defeito. E afinal eu achava que eu era melhor pra fazer outras coisas, tipo falar de livros, leitura, coisa mais nerdzinha, assim, sabe? E aí eu tive um blog, como é que era? Era Arte, Amor e Música, uma coisa assim, o nome do blog, eu acho. E eu falava sobre músicas que eu ouvi, livros que eu li, coisas assim mais nerdinhas. Mas eu cheguei a querer ter um blog de beleza, assim. Eu só nunca postei conteúdo sobre isso, porque enfim, eu achava que eu era feia, que pra fazer isso tinha que ser bonita, olha as ideias da pessoa. Mas, enfim, tô aqui me maquiando porque, sabe aquela ordenação diaconal que eu comentei, né? Aí até coloquei um trechinho aí no vlog pra vocês verem. Pra vocês verem, né? Vocês verem. Coloquei aí no vlog pra vocês verem pra trás. O dia que a gente foi, como era ordenação diaconal, tinha o clero inteiro lá presente, muito padre, religiosas, né? Pessoas de dentro da igreja. E aí, um padre convidou o nosso grupo para cantar na festa de Nossa Senhora do Carmo, porque aqui tem uma basílica dela, e hoje é dia de Nossa Senhora do Carmo, né? E aí ele convidou, achou muito bonita a missa e convidou a gente pra cantar lá hoje. E aí a Jéssica, que é a líder, né, do grupo, ela topou. E aí é pra isso que eu tô me maquiando aqui. A gente tem que ir com a roupa formal, porque é uma solenidade, né, uma festa na igreja. E a gente tem uma carinha, assim, né? A gente vai sempre formalzinho, tá? Porque a gente tá acostumado a fazer cerimônia de casamento, é sempre coisas que são solenidades. Então, a gente tem esse moodzinho, chiquezinho, sabe? E aí eu pensei, poxa, eu vou fazer a maquiagem sim. Porque não adianta botar um vestidão bonito e não boa maquiagem, né? Vou fazer uma coisa bem simples mesmo. Eu não sei me maquiar não, tá, gente? Às vezes eu tô aqui louca fazendo maquiagem e o povo pensando, nossa, menina, não sabe maquiar? Eu não sei mesmo, não. Eu faço tudo de intuição, desde sempre. Eu já, inclusive, fui muito melhor nisso. Hoje, como eu quase não faço, porque eu morro de preguiça, é muito raro fazer, eu perdi muito a mão, assim. Eu não sei mais muito fazer muita coisa igual eu fazia antes. Fazer uns olhões, assim, coloridos, umas coisas bonitas. Eu olho umas maquiagens minhas na adolescência e falo, nossa, tudo bem que tá fora de moda, aquela coisa meio 2007, assim, que você olha e fala, meu Deus, olha, eu usava isso. Aquela coisa do batom, boca de morto, assim, aquele roxo pálido, eu adorava aquilo, eu usava, e era moda na época, né? A gente não pode julgar, não podemos ser anacrônicos com o nosso passado. Mas hoje eu não dou conta mais, não. Se eu tivesse que fazer, eu não conseguiria, não, sabe? Porque não sei, eu acho que é a falta da prática mesmo, né? Eu fui fazendo cada vez menos e as tendências mudaram muito. E eu não curto maquiagem de hoje em dia, não. Sempre que eu vejo blogueira de hoje, principalmente as mais novinhas, que nessa época que eu tô falando, ou não eram nascidas ou eram bebês, então elas têm outro jeito totalmente diferente de maquiar, né? Eu não gosto. Eu sou velha mesmo, eu gosto
do que eu não gosto mais do batom roxo pálido lá que eu falei pra vocês, mas eu gosto de um estilo de maquiagem muito diferente, assim, do que é vigente hoje. Então, não sei também se vale a pena eu enveredar mais nessa seara. Acho que tem que fazer o que a gente sente bem, né? Mas, enfim, eu gravei, né, o dia lá da ordenação. Eu acho que aqui no vlog eu vou postar só um trechinho. Mas tô pensando em pôr depois no canal. Porque ficou bem... As gravações ficaram bem boas, assim. O Sal arrasou muito. Foi meu cameraman. E aí eu tô pensando em colocar, pra vocês verem. Mas aí vai ser em outro vídeo separado. Mas hoje eu vou levar de novo, só que o Sal não vai. Vai ser eu mesma que vou posicionar tudo. Eu não sei mexer direito nessas coisas de ISO do celular, iluminação, não sei o quê. Ele sabe um pouco melhor que eu essas coisas. Então, vou tentar. A gente tava bem contra uma janela e ele conseguiu fazer com que o troço prestasse mesmo assim. Eu vou... Hoje tá à noite, né? Não vai ter problema de iluminação, creio eu, mas eu vou levar pra tentar fazer takes dessa de hoje. Vamos ver se eu consigo. E aí, se eu conseguir, eu deixo aqui nesse... Logo depois que eu terminar de falar aqui, eu deixo no vlog, né? A Minara do futuro que saberá se deu certo. Mas é isso, gente. O repertório tá bonito. Acho que vai ser uma missa bonita. Daqui a pouco eu mostro o resultado final pra vocês. Esse é o resultado. Essa é a nossa roupinha. E hoje tá frio. Acho que eu vou colocar só um poncho de lã por cima, se der frio. Mas é isso. Esse é o look. Coxa sobre coxa. O que é o seu? Picanha? Hambúrguer. Oi, gente. Então, sobre a Missa do Carmo, não rolou gravação, porque tava muito ruim a qualidade do som. E o rapaz passou o som pra gente, assim, passou entre aspas, porque não tinha muito o que fazer, porque a qualidade do som realmente era bem baixa. Mas aí ele trancou. Ele trancou a mesa de som e foi embora. E aí a gente não tinha como mexer, como fazer nada durante a cerimônia, assim, foi bem estranho, na verdade. Mas enfim, já tô acostumada com esses problemas de som em paróquia, assim. É muito triste, eu fico muito chateada sobre essa questão de não ter uma qualidade na sonorização, sabe? É a última coisa, assim, que os padres pensam e investem. Eles querem boa música nas cerimônias, mas não fazem o investimento necessário na equalização do som, né? Tanto na qualidade do equipamento quanto em colocar uma pessoa lá que seja, enfim, capacitada, assim. Não tô falando mal do moço que atendeu a gente, não, até mesmo porque acho que já era a quinta missa do dia. Mas assim, gente, é uma festa super tradicional. A igreja lotada, todos os bancos ocupados. Tinha banquetas de plástico espalhadas assim e a comunidade ainda estava em pé. Uma missa tradicional de semana, depois da quinta missa do dia ainda estar lotada. Então, assim, é um lugar que recebe um fluxo de pessoas, movimenta um fluxo de fiéis muito grande, assim. Como que não tem uma sonorização, sabe? Ai, eu sou... Isso é muito comum na Igreja Católica do Brasil, assim, é generalizado, mas é uma coisa que me incomoda sempre, eu fico bem triste, assim. Mas, tirando essa questão, então, pela qualidade do som estar muito ruim, não tinha como gravar, porque, gente, eu não conseguia me mover, eu tinha que ficar parada aqui numa estátua, assim, porque se eu me movia durante o canto, assim, tipo, pra me expressar, sabe? Dava microfonia, então, às vezes eu tinha que ficar realmente igual um robô, assim, foi bem desconfortável. Mas, fora essa questão que não tem a ver com a gente, né, com nós músicos que estávamos lá, o nosso trabalho a gente fez, assim, a gente cantou, foi muito bonito, foi uma cerimônia muito bonita, as músicas ficaram boas, eu gostei, assim, a gente fez o que a gente conseguiu fazer, o melhor que a gente conseguia fazer, mesmo não tendo a estrutura, né? Mas é triste, enfim, aí por isso que eu não gravei da Missa do Carmo, mas eu fiquei feliz de ter participado, foi bem bonita, apesar do som não estar legal, muita gente veio no final falar com a gente, eu vi pessoas emocionadas, assim, então eu acho que
Foi bonito, apesar dos problemas, a gente fez o melhor que dava pra fazer. E aí, por isso que eu não fiz gravação, tá? Não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria tua vida sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Faz de tua vida mesquinha um poema, e viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Esta fonte é para o uso de todos os sedentos. Toma a tua parte, vem a estas páginas e não entraves seu uso aos que têm sede. Aninha e suas pedras, Cora Coralina.